Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Josué, no capítulo 8, que diz assim: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem, dizendo: Ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distancie muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade na mão de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam ao lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada, a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel, à batalha, diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto onde tinham perseguido, e todos tinham caído ao fio da espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram a fio da espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000.
todos os moradores da cidade de Ai, que Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, o altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com seus anciãos, seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se prostrou em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós, ao iniciarmos de mais um dia, o fazemos com muita alegria na tua presença. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua presença através de Cristo Jesus. Verdadeiramente, tudo que Jesus conquistou na cruz, nós podemos desfrutar hoje. Da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor, da direção do teu Espírito Santo, que nos guia, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que traz luz à sua palavra, nos dando entendimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela noite de descanso, pela cama confortável, pelo teto sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos, de levantarmos, de lermos a tua palavra e de nos prepararmos para viver mais um dia para a glória do teu nome. Obrigado por essa palavra que nos mostra a conquista da cidade de Ai, segundo as estratégias do Senhor, que quando o povo obedeceu, foi mais do que vitorioso. E depois disso, Josué levanta um altar ao Senhor em adoração e se dedica à leitura cuidadosa e atenciosa da lei do Senhor e a lei para todo o povo. Ou seja, após a vitória, Josué não apenas adora o Senhor, mas cultua a Deus, lendo, meditando na sua palavra e ensinando isso ao povo. Como precisamos aprender esta lição? A desenvolver uma vida de submissão, de obediência, de devoção, de adoração e de meditação na tua palavra. Que o Senhor, assim, nos abençoe e nos dirija a cada instante das nossas vidas. Que no dia de hoje o Senhor nos dê vitória, como o Senhor deu vitória para Israel. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, mas que também nós estabelecemos altares de adoração ao Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração. Que possamos verdadeiramente viver para a glória do Senhor. E não apenas isso, mas que possamos ler, meditar e obedecer a tua palavra dia e noite.
Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós e nos conduza a toda a verdade. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, dá-nos fome e sede de ti, e que assim possamos adorar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa força, com o nosso entendimento, e lendo e meditando a tua palavra dia e noite. Te agradecemos por mais uma noite de descanso. Mais uma vez clamamos ao Senhor em favor das nossas casas, das nossas famílias, que os nossos lares sejam verdadeiros locais de adoração, que possamos exercer e assumir o papel de sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Que cada um de nós assuma o papel de proclamador das boas novas de salvação no meio das nossas casas, que os nossos entes queridos sejam impactados e alcançados pelo Senhor, que haja reconciliação, que haja salvação, que haja conversão, que haja libertação no nosso meio. Clamamos ao Senhor também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, libere uma palavra de cura, de restauração da saúde. Senhor, dê sabedoria e discernimento àqueles que estão em tratamento, que estão buscando o auxílio dos médicos, nos eh, servidores da saúde. Que o Senhor também abençoe, Senhor, de uma maneira muito especial, trazendo cura, trazendo libertação, abençoando os tratamentos. Clamamos por aqueles que estão com problemas emocionais. Tanta gente tem vivido, Senhor, com problemas emocionais, depressão, síndromes dos mais diversos tipos, transtornos dos mais variados tipos, pessoas que têm sofrido, às vezes, por anos. Nós clamamos ao Senhor nesta hora, que o Senhor entre com providência, trazendo cura da alma, trazendo cura das lembranças, lançando fora todo medo, toda angústia, toda aflição, e que a paz que excede todo entendimento invada cada um desses corações, que eles possam descansar no Senhor e ser alcançados pelo Senhor, e que aqueles que eh, não te pertencem, que possam ser alcançados pelo Senhor, aqueles que já te pertencem, que possam descansar em ti, como um bebê descansa no colo do pai. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, dá fome e sede de ti para o teu povo, para a tua igreja. Salva vidas, liberta, cura, restaura, dá alegria, dá gozo, dá vitalidade. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.